costumo dizer que quarta-feira é um dia muito especial, porque é a metade da semana. Então, se tudo está indo bem, é a chance de continuarmos. Mas se tem alguma coisa ali que está um pouco instável, um pouco balançando, a gente ainda tem a chance de rever, corrigir a rota e terminar a semana. Então, que Jesus possa nos iluminar para que juntos nós possamos conversar um pouquinho sobre o tema da noite, que é resgatando a afabilidade e a doçura. E por que o verbo resgatar? Porque nós só podemos resgatar algo que já existe dentro de nós. Todos nós aqui temos dentro de nós esses dois tesouros, que são a afabilidade e a doçura. Então, o convite especial dessa noite é a reflexão, para pensarmos o que será que fez, o que será que aconteceu para que a afabilidade e a doçura estejam empoeirados dentro de nós. E como que nós podemos fazer para que esses dois dons que nós temos no nosso coração possam aflorar. Vocês já perceberam como normalmente nós estamos mal-humorados? Como nós estamos ranzinzas? Como nós reclamamos de tudo? Como qualquer coisa que não saia do jeito que nós queremos, nós já reclamamos? Vocês já repararam quanto nós já nos esquecemos de tudo que nós vivemos durante a pandemia? E ela é tão recente. O que era felicidade naquele momento? Felicidade naquele momento era poder sair de casa. Nós ficamos quantas semanas dentro das nossas casas, com as nossas crianças sem poder ir ao colégio, sem nós podermos ir para o trabalho. Ir ao supermercado era uma aventura. Era máscara, prender o cabelo, depois chegava em casa, tinha que lavar tudo, higienizar, ia todo mundo correndo tomar banho. Olha o que nós vivemos e nós já nos esquecemos. Felicidade naquele momento era poder ir para o trabalho. E hoje nós acordamos mal-humorados e reclamamos, além de ter um trabalho, de irmos ao trabalho. Não é muito recente para a gente já estar desse jeito, não, gente? Não é verdade? Todos nós, de certa forma, já estamos um pouco assim. Qualquer coisa nos irrita. Uma pessoa que se distraiu no trânsito e fechou o nosso carro, a gente se transforma. Não é verdade? Acontece, ou só acontece comigo? Eu imagino que um pouquinho com cada um de todos nós aqui, né? E o WhatsApp, ele é uma ótima ferramenta, mas ele nos traz muita ansiedade. E a ansiedade, ela nos prejudica nesse ponto. Ela nos deixa muito atentos, muito preocupados. Vocês já tiveram a sensação de alguém receber uma mensagem sua, aquilo está azulzinho e não ter resposta? O que isso causa dentro de nós? Então nós precisamos estar sempre atentos com essas sensações, com esses sentimentos que nos trazem essa ansiedade, que nos traz essa irritabilidade. São muitas pressões sociais, são muitas comparações. Quantas demandas bobas nós criamos? Quantas indústrias nós alimentamos? No início da pandemia, tudo ficou mais tranquilo, né? Aquelas grandes festas de aniversário deixaram de existir. Nós começamos a comemorar os aniversários das nossas crianças em casa. Pai, mãe, os filhos, o máximo os avós. E eram momentos tão especiais, momentos que todos nós realmente conversávamos, que nós estávamos juntos, presentes. Aí o tempo foi passando, a pandemia foi continuando e nós demos um jeito de voltar para o consumismo. Conforme não podiam ter as festas ainda, até carreata nós inventamos, né? Então as pessoas passavam de carro, entregavam os presentes, pegavam uma lembrancinha e iam para suas casas. Então é isso que nós temos que estar atentos, sabe? O tempo todo nós buscamos muito material. Nós deixamos de nos preocupar com aquilo que realmente interessa. E que essa mensagem do que a pandemia nos trouxe, que ela não seja esquecida. É claro que nós não vamos ficar sofrendo por ela, mas que o aprendizado fique. Para que nós possamos fazer diferente daqui para frente. Para a gente não volte àquilo que a gente sempre foi. Não é verdade? Eu tenho uma colega que ela passou 3 anos planejando o casamento dela.
E ao invés dela se preocupar com as pessoas, com cuidado, com carinho, o foco foi nas fotografias, no enfeite da mesa, aquele desgaste, aquele estresse, a flor que não veio da cor que ela queria. Chegou na metade do evento, ela falou assim para mim: queria tanto ir para minha casa, eu estou tão cansada. Então, de que adiantou tudo aquilo? Se o mais importante, que era comemorar o amor, ela não tinha nem cabeça para aquilo naquele momento, de tão preocupada que ela estava com cada detalhe material. Então nós invertemos um pouco os valores, e se nós não prestarmos atenção, nós fazemos isso todos os dias. Tudo bem preparar, a gente quer receber as pessoas da maneira mais bonita, mais carinhosa possível, mas não é esse o principal. O principal são as companhias, é o amor que a gente transmite, são as experiências que nós compartilhamos. Quantas vezes nós estamos sentados com um grupo de pessoas e mandando mensagem para outros que não estão ali? Então nós perdemos a oportunidade de compartilhar com quem está do nosso lado e ficamos muitas vezes no digital. E Jesus nos diz em Mateus 5,13: vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Brilhe a nossa luz. Então cada um de nós tem muita luz, tem muito amor, tem muita afabilidade e doçura para doar. E é nisso que nós precisamos nos concentrar, em permitir que a nossa luz irradie em qualquer ambiente que nós estivermos. Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz, ela ratifica o que Jesus nos disse. Ela diz assim, há um sol brilhando dentro de ti. Há um sol. Gente, vocês têm ideia do que ela compara a luz que nós temos? Para nós que estamos aqui na Terra hoje, o sol é a luz maior, é o que tem de mais potente, e ela compara a nossa luz com o sol. Então cada um de nós tem um potencial imenso dentro de si. E na obra Entrega de Deus, Joana diz o seguinte, que a agressividade é a doença da alma. Nunca se viu tanta agressividade entre as pessoas. É uma raiva muito intensa por qualquer coisa. É ausência de paciência, é intolerância. Nós estamos vivendo como se fossem balões muito cheios de ar. Qualquer coisa que encosta, nós já estamos estourando. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque essa animosidade, ela não é fruto apenas do descontrole emocional. Ela também parte do descontrole espiritual. Então nós que estamos aqui, que somos espíritas de verdade, cabe a cada um de nós olharmos para as situações do nosso dia a dia, pelas quais nós passamos, observando as emoções que nos surgem, sobre as lentes da doutrina espírita. Porque como nos diz Kardec na Gênese, e está no capítulo Fluidos, os semelhantes se aproximam e os dessemelhantes se repelem. Então, se eu estou numa vibração baixa, o que eu vou atrair para mim? Quais companhias que eu atraio para mim? Se eu estou resgatando as reservas de agressividade, eu atraio para mim os espíritos mais frívolos que tem. E eles se divertem, porque eles vão nos estimulando, a gente vai ficando cada vez mais irritado, e o nosso dia vai ficando ruim, até que chega uma hora que o dia já se perdeu, a gente não consegue mais voltar para uma normalidade. E eles se divertem muito com isso, né? Então, no Livro dos Espíritos, quando perguntado sobre a influência dos espíritos sobre nós, todos nós aqui sabemos a resposta, né? Muito mais do que possas imaginar. Então, que nós tenhamos essa consciência, esse cuidado diário de prestarmos atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, para atrairmos as melhores companhias para o nosso dia a dia. E sobre esse tema, eu gosto muito de contar um caso que aconteceu com a trabalhadora espírita Nália Franco. Ele está descrito na obra A Vida Escreve, que é do espírito Hilário Silva. Então ele conta que a Nália, uma época, trabalhou como enfermeira. E ela cuidava de uma enferma muito reclamona, mas era assim, alguém bem
difícil de lidar. Ela vivia com muitas dores, então todos nós sabemos que não é fácil manter um bom humor quando se está com dor. Mas ela era um caso bem especial. E teve um dia que ela estava assim, mais do que qualquer normal, que estava muito difícil de aguentar ficar aí do lado dela. E aí a Nália fala assim para ela: eu posso ler para você um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para ver se te conforta um pouco, se acalma um pouco o coração. E ela, bem agressiva, falou assim: Deus me livre, não quero esses negócios aí que você faz, não. E aí estava na hora dela tomar o remédio. E aí a Nália pergunta: posso trazer seu remédio? Mas por que meu remédio não está aqui ainda? Já devia estar aqui meu remédio. E aí a Nália vai buscar o remédio, busca um copo de água, com o maior cuidado, com o maior carinho, e traz para ela um copo de água assim, refrescante, com todo o cuidado possível. Ela olha para a Nália e fala assim: como é que você tem coragem de me trazer uma água dessa, uma água suja, imunda, e joga a água na Nália? Aí a Nália vai para a cozinha, pega outra água, traz com todo carinho. Ela olha e fala assim: eu não pedi água, eu pedi chá. Cadê meu chá? Aí volta a Nália para a cozinha, prepara um chá. Traz o chá com todo cuidado, ela prova. Esse chá está gelado. Como que você ousa me trazer esse chá gelado? Vai aquecer esse chá. E a Nália volta para a cozinha e aquece o chá, e volta, e traz o remédio para ela. E ela toma o remédio, e ela vai maltratando cada vez mais a Nália naquela cena. Ela joga a colher na Nália, até que chega uma hora que ela não dá conta daquele comportamento tão doce de Nália. E ela começa a chorar. E aí ela fala assim: tá bom então, leia esse evangelho aí, leia. Se é essa tua religião aí que te faz ter tanta paciência comigo, se é essa tua religião que faz você conseguir me tratar dessa forma, então leia. E aí a Nália abre o evangelho no item a paciência. A dor é uma bênção necessária. E conforme ela vai lendo, a enferma vai se acalmando. A energia do ambiente vai ficando tranquila. Quando ela terminou de ler, ela ofereceu um passe, a enferma aceitou. Ela ofereceu água frutificada, a enferma aceitou. E fazia muitas noites que aquela enferma não tinha uma noite de sono tranquila. E aquela noite ela conseguiu dormir. Então isso mostra pra gente que mesmo ela que tinha dores físicas, a influência espiritual era muito grande. Porque a partir do momento que ela aceitou estar em prece, aceitou receber uma oração, ela mudou. Naquele momento ela teve uma melhora. E aí nessa noite elas passaram a noite toda conversando, e a Nália comentou com ela que tinha planos de construir um asilo, um abrigo para crianças. E aí no dia seguinte ela entrega para a Nália uma quantia em dinheiro e diz que é em sinal de gratidão, que aquele recurso era para ela utilizar na construção então do abrigo. Então, isso mostra para a gente o quanto nós recebemos as influências espirituais. É claro que se nós não nos mantivermos em oração, não nos mantivermos vigilantes, isso retorna. Mas naquele momento que ela aceitou, ela melhorou, né? E o tom de voz, ele interfere muito no processo. E o tempo todo, o tom de voz dela era muito rebelde. Ela só falava com a Nália gritando. Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz, que é psicografada pelo Divaldo, ela diz assim: não grites. O tom de voz evidencia o nosso estado de espírito. De modo geral, quando estamos discutindo, sendo agressivos, não estamos em equilíbrio. E cada vez mais isso traz perturbação e desarmonia. E se nós não tomarmos cuidado, quando nós estamos numa conversa mais acalorada, nós vamos cada vez mais subir no tom de voz. Não é assim com vocês também? Então, que nós possamos cada vez mais ter consciência do que nos tira a paciência, do que nos leva para um comportamento agressivo, do que nos traz irritabilidade, para que nós possamos aceitar esse convite de resgatar esses dois tesouros que nós temos dentro de nós, a afabilidade e a doçura, como um exercício contínuo, como uma postura sincera. O que nós estamos fazendo com essas reservas que nós temos? No meu dia a dia,
Eu mobilizo mais afabilidade e doçura ou mais agressividade e mau humor? Eu costumo sempre dizer que nenhum de nós aqui, mesmo o dia que acorda atrasado, mesmo o dia que acorda em cima do horário, nenhum de nós sai de casa sem se arrumar. Nós escovamos os dentes, penteamos o cabelo, trocamos de roupa, tiramos o pijama. Mas por que nós não preparamos o nosso espírito para começar o nosso dia? Por que nós não fazemos uma prece com calma? Por que nós não fazemos um momento de meditação? Por que nós não fazemos uma leitura? Nós sempre com o nosso foco no material, no que é externo, e nos esquecendo de olhar o que realmente importa, é o que está dentro de nós. E o convite é o resgate sincero, não o culto da aparência, né? Então, no meu trabalho, eu trato todo mundo muito bem, mas aí chego em casa, eu sou mal-humorado com todo mundo. Então, essa não é a ideia. Como foi lido aqui na comunicação do Espírito Lázaro, no Evangelho, ele quer dizer, predominantemente, para tomarmos cuidado com as máscaras, com a aparência. Cuidado para que da boca saia leite e mel, mas do coração saia um sentimento de vingança. Cuidado para que não esteja guardando muitas mágoas e ressentimentos, para que dentro não predomine a parte mais escura que nós temos. Então, que cada um de nós possa mobilizar devagar, de acordo com o nível que cada um está aqui, um degrau de cada vez, com pequenos hábitos diários, com esforço e disciplina diários, que seja um passinho de cada vez, mas que nós tenhamos essa vontade de nos melhorarmos a cada dia. Como que eu posso ser mais doce com as pessoas? Como que eu posso ser mais afável? Como que eu posso irradiar mais luz para as pessoas que estão próximas a mim? E é por isso que é importante resgatarmos as nossas reservas, para fazermos cada vez mais o bem, em primeiro lugar a nós mesmos e depois para os outros. E em hipótese alguma nos cabe julgar o comportamento do outro. A reforma íntima é individual, o resgate é individual. Não nos cabe olhar e julgar para quem está do nosso lado. O convite é pessoal e intransferível. Existem casos de pessoas que muitas vezes chegam nessa existência resgatando a afabilidade e doçura, mas que os reveses da vida acabam tirando essa pessoa do caminho. Na obra Nas Voragens do Pecado, que é do Espírito Charles, ele conta o caso de Ruth Lachapelle, que é uma das existências da grande médium Ivone Pereira. E aqui cabe um comentário, um elogio de coragem. A psicografia é da própria Ivone. Então ela mesma psicografa contando o que foi uma de suas existências, que ela cometeu alguns erros muito graves. Então ele nos conta que na França, em 1572, a família da Ruth era protestante. Eles eram em 5 pessoas. Eram os pais, ela e 2 irmãos. O irmão mais velho se chamava Carlos e eles tinham uma ligação muito forte, o Carlos e a Ruth. O Carlos foi o primeiro que aderiu ao protestantismo e ele se tornou pastor. E ele fazia os cultos nos domingos à tarde no castelo mesmo onde eles moravam. E Charles, o espírito, diz que ele falava com afabilidade e doçura, e isso encantava as pessoas que o ouviam. Diz que ele usava uma linguagem simples, clara, que ele trazia muito conforto para os corações. Só que aqueles cultos não agradavam os católicos e nem o governo francês. Então eles se reuniram para eliminar os protestantes. E um dos soldados, o capitão da fé Luiz Narbonne, se associou à rainha Catarina de Médici. E eles mandaram um aviso. Pediram para eles parar com os cultos. E eles não pararam. E aí pediu para que eles mudassem de país. E eles não mudaram. E um domingo à tarde eles invadiram um dos cultos e mataram todas as pessoas que estavam participando do culto. Todas as pessoas da família de Ruth morreram, menos a Ruth e a Otília. A Otília era noiva do pastor Carlos. E Otília adoece, ela não consegue lidar com essa situação.
ela contrai tuberculose. E aí ela convence Ruth a se vingar de toda a família. Ela entrega para Ruth a sua identidade, entrega um recurso financeiro que ela tinha, e quando ela estava quase para morrer, as duas fazem uma promessa com as mãos em cima de uma Bíblia, para que Ruth prometesse que ia assumir a identidade dela e ia vingar toda a família. E assim Ruth faz. Ela procura esse Luiz Narboni, e ela cria muitos conflitos, e ela realmente causa muitos transtornos na vida dele. Então essa escolha equivocada de Ruth repercutiu por muitas existências. Mesmo ela, que era uma pessoa doce, que tinha um coração puro, quando passou por uma situação muito difícil, não conseguiu resistir e acabou desviando o seu caminho. Então essa escolha equivocada repercutiu por muitas existências, até que chegou na doce Ivone, que acolheu muitas crianças, acolheu muitos idosos e teve aqui sua existência maravilhosa de puro amor, né? E o caso inverso acontece também com algumas pessoas que elas vêm desde o início da existência com muita agressividade, mas ao longo da vida elas vão conseguindo esse resgate da afabilidade e doçura. Na obra Paulo e Estevão, de Emmanuel, ela mostra bem isso, o casal Saulo, antes de ser Paulo, e Abigail. Então ele fala assim que Abigail atuava drenando a irritabilidade de Saulo. E ele mesmo reconhecia, que ele falava assim, quando nós nos casarmos, eu imagino que eu vou me tornar uma pessoa melhor. Abigail servia ali para ajudá-lo a olhar a existência, a vida e os cristãos da época com mais naturalidade. Jesus é para nós um grande exemplo de afabilidade e doçura, né? São inúmeras as cenas que nós ouvimos as palavras de Jesus com muita afabilidade e doçura. E ele sempre falava olhando nos olhos das pessoas. Mas isso não quer dizer que quando foi preciso, ele não falou com firmeza. Jesus foi firme nas suas atitudes, nas suas palavras, mas sempre com afabilidade e doçura. Então nós podemos demonstrar um gesto de afabilidade, mas quando nós olhamos nos olhos, nós conseguimos perceber se foi um gesto sincero ou um gesto social. Mais uma vez aqui retomando a comunicação de Lázaro, né? Porque como disse Platão, os olhos são a janela da alma. Então às vezes nós dizemos algo, mas o nosso olhar está dizendo outra coisa. Às vezes nós temos um gesto amigável, mas se nós recebemos um abraço, ali nós já percebemos que não era tão sincero assim, né? Então tudo tem que brotar do coração. O que a gente fala, como a gente trata as pessoas, como a gente pensa, tudo está relacionado. E Jesus exemplifica muito bem isso, quando ele diz, deixai vir a mim as criancinhas, e todas as curas que ele fez. E nos diz Joana, tudo o que ele fazia sensibilizava todos que viam e com ele conviviam. Ele era um exemplo de coração afável. E Joana nos diz, no livro Florações Evangélicas, no texto Um Coração Afável, citando o exemplo de Jesus, que tudo começa com o primeiro gesto, com uma primeira vontade nossa de querer começar. Ela diz assim, começa com um gesto, começa com um olhar para uma pessoa e cumprimentá-la sinceramente. Sabe aquele bom dia que a gente realmente deseja que a outra pessoa tenha um bom dia? Que não é só algo que sai as palavras sem prestarmos atenção? É sobre isso. Começa com um sorriso que nós oferecemos, começa com uma ajuda gratuita. Quando nós vemos alguém carregando muito peso, quando nós vemos alguém que precisa atravessar a rua, e nós nos oferecemos, nos colocamos à disposição. Então são esses pequenos gestos que vão nos permitindo resgatar aquilo que nós temos de melhor. E nós nem vamos percebendo, nós vamos melhorando um pouquinho a cada dia nós vamos fazendo um pouquinho mais, e cada vez vai ficando mais natural, mais leve, mais gostoso. Talvez nós estejamos insistindo muito nos nossos defeitos,
no que nós temos de pior. Então vamos nos dar essa chance. Vamos nos permitir aflorar aquilo que nós temos de melhor. Vamos olhar para trás e percebermos o quanto nós já somos melhores hoje. O nosso eu de 10 anos, as experiências que ele viveu, nos trouxe até aqui. E nós já melhoramos muito. Então que nós possamos a cada dia comemorar as nossas vitórias. E são pequenas vitórias. É um passo de cada vez. E nós chegaremos bem melhores do que chegamos aqui. Então, para irmos concluindo a reflexão da noite, que nós possamos sinceramente dentro de nós aceitar o convite de resgatarmos o que nós temos de melhor, de destacarmos mesmo o que temos de melhor, de ficarmos orgulhosos com cada desafio que a gente vence, porque não é fácil. É hora de destacarmos a nossa luz, de deixar a nossa luz emanar. Então, que nós não vamos esquecer de tudo que nós já vivemos, para cada vez mais valorizarmos aquilo que importa, aquilo que tem valor, não o que tem preço. É tempo de resgatar nossas reservas de afabilidade e doçura com menos controle, com mais naturalidade, com mais sorrisos, com mais leveza, com menos rigidez, com mais aceitação. Como diz a poetisa Clara Coralina, se crescemos com os golpes duros da alma, nós também podemos crescer com os toques suaves. E para finalizarmos, eu trouxe para nós um vídeo que eu acho muito emocionante, e ele fala muito disso, da afabilidade, da doçura, de nós fazermos algo a mais pelo outro, do quanto nós podemos fazer algo a mais pelo outro onde nós estivermos. Espero que vocês gostem. Sempre me emociona. Uma história que eu vi essa semana na internet. Olá, pessoal. Eu queria dividir com vocês uma história que eu vi essa semana na internet que eu achei muito tocante. É uma história verídica que fala sobre um menino de 6 anos que sofria de leucemia, uma doença muito agressiva. E sua mãe, devastada, se recordou que uma vez, ao responder a pergunta que ela fez, o que você quer ser quando crescer, ele respondeu, eu quero ser um bombeiro. Nós, quando criança, enfim, temos muitos sonhos e a gente responde essa pergunta com coisas, às vezes, muito absurdas. Eu quero ser astronauta, eu quero ser piloto de avião, eu quero ser polícia, sei lá, tantas coisas. Mas esse menino queria ser um bombeiro. E a mãe, se recordando desse desejo, ela ligou para o corpo de bombeiros local e conseguiu conversar com o comandante da corporação. E pediu a ele se o menino pudesse, por exemplo, dar uma volta no quarteirão no carro de bombeiros. Seria muito bacana realizar um pedacinho desse sonho dele. Ao que o comandante respondeu, nós podemos fazer mais do que isso, senhora. Senhora, por favor, traga ele aqui às 7 horas da manhã, próxima sexta-feira, e, por favor, me passe as medidas dele. Nós vamos mandar preparar uma farda, um capacete e botas, inclusive. E assim foi feito. Às 7 horas da manhã, o menino chegou na corporação e foi super bem recebido por todos. Comeu no refeitório dos soldados do fogo. Atendeu a 3 ocorrências, onde ele foi dentro do carro-pipa, outra ele foi no carro dos paramédicos, outra do comandante. O menino ficou tão feliz com tudo aquilo que aconteceu nesse dia glorioso, que teve uma sobrevida e viveu por mais alguns meses. Porém, um dia, os médicos comunicaram à mãe que os sinais vitais dele estavam muito fracos. Então a mãe chamou a família para que estivessem próximos dele, para que pudessem se despedir do menino, e ocorreu também de ligar lá no quartel para saber se algum bombeiro poderia visitar. Ao que o comandante respondeu, senhora, nós podemos
podemos fazer mais do que isso. A senhora, por favor, deixe a janela do quarto do menino aberta e em 5 minutos nós estaremos aí. E, por favor, avise no sistema de comunicação do hospital que não se trata de um incêndio, mas sim o corpo de bombeiros visitando um dos seus ilustres colegas. Em 5 minutos, chegaram todos os carros com as sirenes ligadas e uma escada mais giros foi estendida até o quarto do menino e 16 bombeiros entraram pela janela no quarto dele. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram e o saudaram com continências e toda a reverência. E o menino, maravilhado com aquilo, olhando todos aqueles bombeiros no quarto dele, virou para o comandante e perguntou: comandante, eu sou mesmo bombeiro? E o comandante respondeu: sim, você é um bombeiro. E um dos melhores. O menino sorriu e fechou os olhos pela última vez. E aí eu pergunto a vocês: você está disposto a fazer mais do que lhe tinha pedido? Nós não vivemos sozinhos. Nós sempre estamos dependendo de outras pessoas ao nosso redor, no trabalho, na família, os amigos, os vizinhos. Volta e meia nós somos solicitados a atender um pedido, uma ajuda de alguém, e vice-versa, você também precisa da ajuda dos outros. Será que a gente está disposto a fazer um pouco mais do que te é pedido? Isso é de um valor imenso para uma sociedade. Porque o pior que a gente pode perder na vida é aquilo que morre dentro da gente em vida. Pior do que querer fazer e não poder é poder fazer e não querer. Vamos tentar fazer o melhor da gente. Vamos tentar fazer um pouco mais do que nos é pedido. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Um anzol e um queijo, um abraço e um beijo. Até semana que vem. Que nós possamos ir para nossas casas hoje com essa vontade de fazer algo maior, com essa vontade de resgatar essa luz, esse amor que nós temos no nosso coração. Que nós possamos verdadeiramente resgatar a afabilidade e a doçura que nós temos dentro de nós, com essa vontade de fazermos a diferença por onde